Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 14. Morte e Assunção da Santíssima Virgem. 364. A vida da Santíssima Virgem acabou-se pela morte, como a dos demais filhos de Adão. Sim, como todos os filhos de Adão, Maria pagou seu tributo à morte. Tal é o ensino comum da tradição católica, ensino que achamos formalmente expresso nestas palavras da Sagrada Liturgia. Sabemos que a Mãe de Deus saiu desta vida segundo a condição da carne. 365. Sendo a morte a pena do pecado, não havemos de estranhar a de Maria, que foi perfeitamente pura e imaculada? Não, porque sendo geral a sentença de morte proferida contra o homem, Deus quis também a ela sujeitar Maria. Primeiro, para torná-la mais semelhante a Jesus, seu divino Filho, o qual, por amor de nós, sujeitou-se à morte de cruz. Segundo, para que fosse evidente que sua carne, como a que dera ao Redentor, era uma carne passível e mortal. Terceiro, a fim de aprendermos de Maria a arte tão importante de bem morrer. 366. Que idade tinha a Santíssima Virgem quando morreu? Há diversas opiniões a este respeito, mas geralmente acredita-se que 72 anos. 367. Como morreu a Santíssima Virgem? A Santíssima Virgem não morreu de doença ou de velhice, como os demais mortais, mas sim pela veemência do seu amor a Deus. Quem morre no estado de graça, morre no amor de Deus. Os mártires morreram por amor de Deus, para lhe testemunharem que preferiam seu amor a tudo o mais, até a própria vida. Maria, por um privilégio admirável, morreu de amor, isto é, pelo efeito só de seu extremo desejo de ver a Deus e unir-se mais estreitamente a Ele no céu. Maria não devia morrer, diz Santo Ildefonso, ou morrer somente de amor. São Bernardo nos assevera que era preciso um milagre para que os vínculos que uniam a alma e o corpo de Maria pudessem subsistir. Tão viva e ardente era a chama do amor divino que a abrasava. Foi só pela cessação desse milagre que acabou sua vida sobre a terra. 368. De que modo se deu a morte da Santíssima Virgem? O historiador Nicéforo narra que pouco antes de sua morte, Maria recebeu notícia do anjo Gabriel que chegara ao fim de seu desterro e em breve ia reunir-se a seu divino Filho na pátria celestial. Com que alegria repetiu, se não de boca, pelo menos de coração, o fiat decisivo da Anunciação. Contudo, os apóstolos, milagrosamente reunidos, lamentam-se pensando que vão separar-se daquela que costumam chamar de mãe. Maria consola-os e lembra-lhes, diz São João Damasceno, que é preciso querer a vontade de Deus. Anima-os a perseverarem nos trabalhos começados em prol da conversão dos povos e promete-lhes ser sua protetora no céu, como fora sua mãe sobre a terra. Enfim, aproximando-se a última hora, Maria ergue os olhos ao céu e faz esta oração: Meu filho, entrego em vossas mãos minha alma isenta de qualquer mancha. Este corpo
Incorruptível por ter sido vossa morada, não o dou à terra, mas confio-o a vós. Bendito o fruto de meu ventre, levai-me. Onde estais, também quero estar. Ó meu filho, consolai os que chamais vossos amigos e irmãos. Minha mão ergue-se para abençoar meus filhos uma derradeira vez. Aumentai minha bênção com as vossas divinas bênçãos. A estas palavras, os apóstolos prostraram-se e recebem, comovidíssimos, a última bênção de Maria. E a voz de Jesus se faz ouvir. Mãe diletíssima, mulher imaculada, santa entre todas as mulheres, levantai-vos. Vinde participar de minha glória e de meu descanso. Ouvindo este suave convite, Maria estende os braços a seu bem-amado. E, num último suspiro de amor, sem dor, sem agonia, adormece na paz do Senhor. Tal saída do mundo é, com efeito, menos uma morte do que um suave sono. E eis porque os santos padres costumam chamar dormição, sono, a bem-aventurada morte da Mãe de Deus. 369. Para morrer santamente como Maria Santíssima, que se deve fazer? Precisa-se viver santamente, porque a boa morte é ordinariamente a recompensa da boa vida. Disse com razão, tal vida, tal morte, e ainda, a árvore cai do lado para o qual pende. Sabendo que da morte depende uma eternidade feliz ou infeliz, os santos empregavam a vida em preparar a morte e viviam como se devessem morrer no mesmo dia. Exemplo A. Maria suaviza a morte de seus servos. Santo Estanislau de Kostka, servo fiel de Maria Santíssima, considerava a morte como a maior felicidade. Ouvindo um dia um orador falar sobre a necessidade de estarmos sempre prontos para aparecer perante o tribunal de Deus, disse ao sair da igreja: Este conselho é para mim a voz de Deus, pois devo morrer em breve. Durante a novena da Assunção, repetia a miúde: Que belo o dia em que a Santíssima Virgem foi coroada no céu e colocada acima dos anjos. Se é verdade que os santos renovam todos os anos, no céu, a solenidade desta festa, como ninguém deve duvidar, espero assistir, este ano mesmo, à festa do aniversário que se vai celebrar. No dia 10 de agosto, dirigiu um pedido por escrito à Santíssima Virgem, com o fim de rogar a esta boa mãe a graça de assistir a seu triunfo lá no céu. Depois do jantar, uma leve indisposição obrigou-o a deitar logo. Não me levantarei mais, disse ele sorrindo ao enfermeiro. Creio que Maria Santíssima atendeu a meu pedido desta manhã. Na tarde do dia 14, perdeu inteiramente as forças e caiu num desmaio mortal. Recobrados os sentidos, pediu que o deitassem sobre cinzas, em sinal de penitência, o que lhe foi concedido. Recebeu os últimos sacramentos com grande fervor, e depois entreteve-se com seres invisíveis. Poucos minutos antes do deslance, seu semblante tornou-se radioso. Seus olhos se dirigiam para a visão de Maria, que vinha buscar a alma de seu eleito. Num arroubo de amor, exalou o último suspiro, no dia 15 de agosto, ao romper da aurora, contando apenas 18 anos. 370. Que foi feito do corpo de Maria depois de sua morte?
por determinação dos apóstolos, foi levado com grande pompa para Getsêmani e depositado num sepulcro que se vê ainda hoje. 371. Quanto tempo o corpo de Maria Santíssima ficou no túmulo? Segundo a crença geral, o corpo de Maria, como o de Jesus, ficou 3 dias no túmulo, decorridos os quais, pelo poder de Deus, ressuscitou cheio de vida e imortalidade. Maria pagou o tributo da morte decretado por Deus contra toda a humanidade. Contudo, seu corpo não devia estar entregue à corrupção, nem a terra era digna de conservar em seu seio tão estimável prenda. É assim que, por um privilégio admirável, Maria foi preservada da humilhação imposta, desde o princípio, ao homem prevaricador. És pó, e em pó te hás de tornar. 372. Ressuscitou a Santíssima Virgem? Sim, é sentimento comum e piedosa crença na Igreja, baseada sobre uma tradição constante, que seu corpo e sua alma foram elevados ao céu. 373. Que nome se dá ao privilégio pelo qual Maria foi recebida no céu, em corpo e alma, depois de sua ressurreição? Este privilégio é designado, na linguagem da Igreja, sob o nome da Assunção de Maria. 374. É dogma de fé a Assunção de Maria? Sim, é dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. 375. Que coisa mereceu a Maria Santíssima a honra de sua ressurreição antecipada? Podem-se indicar 2 coisas principais: sua maternidade divina e sua pureza imaculada. Primeiro, sua maternidade divina. Depois de ter notado que não convinha que o Salvador deixasse no túmulo o corpo virginal de sua mãe, um corpo do qual dele fora formado, uma carne que era sua própria, Santo Agostinho acrescenta: não, aquela que deu à luz a seu Salvador e ao Salvador de todos, não foi condenada, depois da morte, à humilhação comum da podridão, dos vermes e do pó. Segundo, sua pureza imaculada. Aquela cuja virgindade se conservou sem mancha, conserva intacto, sem dissolução, seu corpo privado da vida terrestre. Mas sairá gloriosa do túmulo para gozar de uma vida sublime que a morte não atingirá e há de durar nos séculos dos séculos. Admirai, cristãos, exclama Bossuet, as realezas desta carne virginal, e contemplai 3 maravilhas que a santa virgindade exerce sobre ela. 1. A santa virgindade preserva-a da corrupção e assim lhe conserva o ser. 2. A santa virgindade dá-lhe uma influência celeste que a faz ressuscitar antes do tempo e assim lhe restitui a vida. 3. Enfim, a santa virgindade espalha sobre seu ser uma luz divina e lhe dá a glória. Pode-se acrescentar que esta ressurreição era o complemento necessário do triunfo de Maria. O Sacratíssimo Corpo de Maria, diz ainda Bossuet, trono da castidade, templo da sabedoria encarnada, órgão do Espírito Santo, sede da virtude do Altíssimo, não ficou no túmulo,
porque o triunfo de Maria seria imperfeito se sua santa carne, que fora como que a fonte de sua glória, experimentasse a humilhação do túmulo. 376. Não há uma corrupção mais hedionda e, por conseguinte, pior do que a do túmulo. Sim, é a corrupção do pecado, que é a causa da corrupção do corpo, envenena nossa alma e tem consequências que se estendem a toda a eternidade. 377. Que circunstâncias notáveis acompanharam a ressurreição de Maria? Eis algumas narradas por São João Damasceno, e das quais a Igreja introduziu a narrativa nas lições do breviário, no 4º dia da 8ª da Assunção. Uma antiga tradição conta que no tempo do bem-aventurado sono de Maria, os apóstolos todos, espalhados pelo mundo para trabalhar em prol da salvação das almas, foram transportados num instante a Jerusalém. Estando perto da bem-aventurada Virgem, apareceu-lhes uma visão, e cantos celestes ressoaram a seus ouvidos. E em breve, os apóstolos viram o Salvador, acompanhado de seus anjos, que vinha receber a alma de sua divina Mãe. Durante 3 dias, estes mesmos cantos se fizeram ouvir em Getsêmani, onde seu corpo fora depositado. Ao cabo de 3 dias, os cantos cessaram. Entretanto, o apóstolo Tomé não pudera assistir à morte de Maria e receber-lhe a última bênção, não chegando senão 3 dias depois do bem-aventurado falecimento. Penetrado de dor por ter sido privado desta ventura, suplicou aos demais apóstolos para que abrissem o túmulo de Maria, a fim de poder contemplá-la uma última vez. Abriram-no, mas, ó prodígio, o sepulcro estava vazio. Não acharam mais nada senão o lençol que servira para sepultá-la e exalava inebriante perfume. Admirados à vista de tamanho prodígio, os apóstolos tornaram a fechar o sepulcro, convencidos de que o Verbo divino, que quisera encarnar-se no seio imaculado de Maria, não permitira que esse seio virginal fosse sujeito à corrupção, mas o ressuscitara e transportara para o céu antes da ressurreição geral. 378. Dizei alguma coisa a respeito do triunfo de Maria no dia de sua Assunção. Os padres da Igreja, neste belo dia, mostram-na a porfia elevando-se sobre as nuvens do céu, com o coração transbordando de delícias estáticas. Ó minha mãe, exclama Jesus, abrindo-lhe as portas do céu. Eis o meu reino, entrai. Eis os meus anjos, serão vossos mensageiros para atender a todos os vossos desejos. Sempre as suas asas estarão prontas a vosso mando para percorrerem os espaços. Eis os meus santos, serão os vossos súditos e a vossa guarda de honra. Este trono mais brilhante é o vosso. Esta coroa, mais bela que todas as outras, vos é destinada. Vinde recebê-la. Ó minha mãe, quão bela sois! Ó Rainha do céu, sou feliz pela vossa glória e pela vossa ventura. Eis os meus tesouros, minhas graças. Delas vos faço depositária. Dai-as a quem vos aprouver. 379. Que se entende dizendo que Maria foi coroada? Entende-se que depois de sua entrada triunfante na morada dos bem-aventurados, Maria foi revestida da glória devida à grandeza de seus merecimentos. Disse, no mesmo sentido,
que Jesus Cristo lhe colocou o cetro na mão, para exprimir que a investiu de um poder soberano sobre as demais criaturas. 380. A glória de Maria não foi revelada a São João? Sim, foi-lhe mostrada durante seu desterro em Patmos. Um grande prodígio apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta mulher maravilhosa, dizem os intérpretes, é a Virgem Maria, que recebe da santa humanidade de Jesus, verdadeiro sol de justiça, um brilho incomparável e um esplendor todo divino. Calca aos pés a lua, isto é, todas as coisas humanas, tudo que muda e passa. As 12 estrelas que formam sua coroa significam os 12 apóstolos, conservados por ela na fé, depois da ascensão de Jesus, ou ainda os 12 privilégios com que Deus a distinguiu. 381. A que grau de glória a Santíssima Virgem foi elevada no céu? Superior por sua maternidade divina e pela eminência de sua santidade a tudo quanto não é Deus, Maria foi elevada em glória, em felicidade e em poder, acima de todos os coros dos anjos e de todas as ordens dos santos. Sua glória e felicidade são tamanhas que lhe sobra para comunicá-la ainda aos demais santos. Assim como o sol, diz São Bernardino, comunica suas luzes e seu calor aos planetas, também Maria tanta glória deleita no céu, que a reparte pelos demais santos. Estes se alegram imensamente só em verem a Maria. Os santos do céu, diz São Pedro Damião, depois da presença de Deus, não têm maior prazer do que contemplar a sua bela rainha. A glória ou a beatitude dos eleitos consiste essencialmente na clara visão de Deus, visão mais ou menos perfeita, segundo o grau de santidade ou de merecimento dos que gozam dela. Ora, sendo a santidade de Maria superior a de todos os eleitos juntos, ergue-se daí que também a sua glória no céu é maior do que a dos demais santos, isto é, que Maria está mais perto de Deus, ama-o mais perfeitamente e deleita-se dele mais abundantemente do que todos os outros bem-aventurados. Esta glória só Deus a poderia explicar. Se os olhos humanos nunca viram, diz São Bernardo, se o ouvido nunca percebeu, se o coração nunca sentiu, o que Deus preparou para quem o ama, quem se atreverá a falar do que Deus preparou para sua mãe, a quem ama sem comparação, mais do que a todos os outros seres? 282. Qual é o princípio da glória de Maria no céu? O princípio e a causa da glória de Maria foram a sua profunda humildade e a sua admirável pureza. Porque era perfeitamente humilde e pura, Maria mereceu conceber o Verbo encarnado, e sendo a Mãe de Deus, era justo que fosse exaltada mais do que as outras criaturas. Seu perfeito desapego dos bens terrenos e seu amor à pobreza lhe proporcionaram os tesouros de graças. As riquezas sem preço de que Jesus Cristo a estabeleceu dispensadora, do mesmo modo que suas inefáveis alegrias são a digníssima recompensa do espírito de abnegação que lhe fez aceitar com amor e suportar com paciência todas as provas a que Deus quis submetê-la sobre a terra. Vê-se daí que a glória de Maria não é um dom puramente gratuito, mas ela a mereceu pela sua fidelidade à graça e pela prática da virtude. Isto é,
pelos meios que hão de nos salvar, se quisermos ganhar o céu. 383. Que privilégios Jesus Cristo concedeu à Santíssima Virgem no dia de sua Assunção! Jesus Cristo, coroando sua mãe como rainha do céu e da terra, deu-lhe todo o poder junto a si. Estabeleceu a tesoureira e dispensadora de suas graças e deu-lhe uma bondade e um amor inconcebíveis aos homens, especialmente aos pecadores. 384. Em que consiste o poder de Maria junto a Deus? Maria é todo-poderosa junto a Deus e pelas suas orações alcança tudo o que quer. É, dizem os santos padres, uma onipotência suplicante. Este belo privilégio da mais humilde, da mais amável e da mais pura das virgens é uma consequência da maternidade divina. Ainda que no céu Maria não mande mais a seu filho, suas orações são sempre atendidas por serem orações de mãe. Como não teremos confiança ao pensarmos que junto de Deus temos uma medianeira que é nossa mãe, cujo sangue é o mesmo que o que nos circula nas veias, cuja natureza, puramente humana, se aproxima tanto da nossa fraqueza, e cuja maternidade divina lhe dá uma espécie de império sobre o próprio Onipotente? Numa palavra, alegremo-nos em vermos Maria apertando de encontro a seu coração de mãe, Deus e o homem, e chamando a ambos meus filhos. 385. Sobre que coisas se estende e manifesta o poder de Maria? O poder de Maria se estende e se manifesta por toda a parte, sobre tudo e sobre todos, como de seu filho, que lhe entregou o próprio cetro. O poder de Maria se manifesta no céu, onde Deus, os anjos e os santos exaltam-na a profia. Sobre a terra, onde todas as gerações chamam-na bem-aventurada. No próprio inferno, onde é mais temida do que um exército em ordem de batalha. O Todo-Poderoso enalteceu Maria, até querer que todas as coisas fossem possíveis a esta soberana, como a si mesmo. Assim Maria pode alcançar de seu Filho a conversão dos pecadores, a remissão dos pecados aos penitentes, a consolação aos aflitos, a saúde aos doentes, o alívio dos indigentes, aos justos, o aumento das graças, a perseverança e a coroa imortal. Exemplo B. O cetro de Maria. Uma noite, declarou-se terrível incêndio numa casa de educação religiosa. Imagine-se a confusão produzida por estas palavras. Fogo na casa. Os alunos, despertados em sobressaltos, meio estonteados, procuram fugir e vão pedir asilo nas casas vizinhas. As trevas da noite, o clarão do incêndio, o repique precipitado dos sinos, o crepitar das chamas, o barulho dos móveis jogados pelas janelas abaixo, apresentavam um quadro sinistro. Os bombeiros acudiram, mas por escassez de água e pela ventania que reinava, seus esforços foram em vão. O superior, como que movido por uma mola, pega numa coroa de Maria, num terço, que apareceu ao seu alcance, não se sabe como, e arremessa nas labaredas gritando: Maria, salvai ao menos o que fica ainda intacto, porque esta casa vos pertence. O efeito foi imediato. O vento acalmou-se, os bombeiros domaram o incêndio, e uma parte do edifício foi salva. Professores e alunos tomaram a peito comemorar o fato durante 3 anos,
fazendo uma procissão nos arredores do colégio para agradecer a Maria Santíssima por sua assistência materna. Para conservar sempre a lembrança de tamanho benefício, o reitor mandou pintar um magnífico quadro representando a casa envolvida pelas labaredas e, em cima do painel, Maria Santíssima com seu cetro na mão, mandando as chamas devastadoras que parassem. Como penhor de agradecimento, o painel foi colocado bem à vista no locutório da Casa Nova. 387. Que sentimento deve inspirar-nos a lembrança do poder e da bondade de Maria? Deve inspirar-nos uma confiança ilimitada em sua proteção. Maria pode fazer-nos muito bem, pois é poderosíssima. Quer fazê-lo, pois é nossa mãe. Quem então poderia não confiar nela? Para afirmar nossa confiança na maternal proteção de Maria, lembremo-nos do que ensinam os teólogos. A saber, que os bem-aventurados enxergam na essência divina, como num espelho, todas as coisas terrestres que podem interessá-los segundo o papel que desempenharam durante a vida. Assim, um rei segue do céu a marcha dos negócios de seu reino. Um papa interessa-se pela igreja. Um pai de família vela especialmente sobre seus filhos e etc. Pois bem, sendo Maria rainha e mãe dos homens, vê-nos então, todos em Deus, com os nossos modos de proceder, bons ou ruins. Conhece nossas precisões, presta ouvido atento às nossas preces, e amando-nos com um amor incompreensível, protege-nos, advoga nossa causa junto de seu divino Filho, alcança-nos muitas graças e ajuda-nos a chegar à salvação eterna. Que pesar seria o nosso durante a eternidade se recusássemos o socorro de sua proteção. 388. Que coisa valeu a Maria o privilégio de ser estabelecida no céu, a tesoureira e a medianeira da graça? Foi sua qualidade de Mãe de Deus. A este respeito, ouçamos São Bernardo. Encerrando no seio puríssimo desta augusta Virgem o preço inteiro de nossa redenção, isto é, escolhendo-a para ser a mãe do Redentor, Deus fez dela o canal por onde jorram sobre nós todas as graças. Quis que todo meio de santificação nos chegasse por intermédio de Maria. É o que nota Bossuet, dizendo: não vos calarei uma consequência da maternidade divina que talvez não meditastes bem. É que Deus, tendo-nos dado uma vez Jesus Cristo pela Santíssima Virgem, esta ordem não se altera jamais. Os dons de Deus não são retomados. É e será sempre verdade que, tendo recebido por ela uma vez o princípio universal da graça, recebemos ainda, pela sua intercessão, as suas diversas aplicações em todos os diversos estados que compõem a vida cristã. 389. O que devemos concluir disso? Que o meio mais eficaz para alcançarmos os favores do céu é pedi-los pela intercessão de Maria. 390. Em que dia do ano a Igreja celebra o aniversário da Assunção de Maria Santíssima? A Igreja celebra esta festa a 15 de agosto. A Assunção é a principal solenidade estabelecida pela Igreja em honra da Santíssima Virgem e é de preceito. 391.
É a Assunção de Maria o único objeto da festa de 15 de agosto? Não. A Igreja celebra ao mesmo tempo a memória de sua bem-aventurada morte e de sua ressurreição antecipada num corpo glorioso. 392. É muito antiga a instituição da festa da Assunção. Essa festa já existia no século IV e, do século VI em diante, tornou-se universal no mundo católico. 393. A festa da Assunção não tem certo interesse particular para a nação chamada filha primogênita da Igreja? Sim, sem dúvida, porque lembra o dia em que, pela boca de um de seus reis, a França pública e solenemente se consagrou à Santíssima Virgem. Obrigatória na França desde o reinado do piedoso Carlos Magno, a festa da Assunção revestiu-se de brilho, todo excepcional, a partir do ano de 1638. Em seguida, a consagração solene que o rei Luís XIII fez então de sua pessoa e de seu reino a Mãe de Deus. 394. Em que termos foi formulado este voto de Luís XIII? A história nos transmitiu os termos seguintes: tomo a bem-aventurada e gloriosíssima Virgem Maria por especial padroeira de meu reino. Dedico e consagro-lhe minha pessoa, meu cetro, minha coroa e meus súditos. Faço voto solene e perpétuo de renovar esta consagração todos os anos, no dia da festa da Assunção, para que, pelo auxílio deste poderoso patrocínio, a nação esteja sempre salvaguardada e o Deus de bondade e de poder seja tão honrado no seu culto, que o soberano e os súditos possam alcançar o fim para o qual fomos todos criados. É, pois, em memória desse grande ato de Luís XIII, que a França faz uma procissão solene a 15 de agosto. Existe até para a Diocese de Paris uma festa especial comemorativa do voto do rei. Celebra-se no primeiro domingo depois da Assunção. 395. Que cumpre fazermos para bem celebrar a festa da Assunção da Santíssima Virgem? Cumpre, primeiro, regozijarmos-nos pela glória e pela felicidade de Maria Santíssima. Segundo, pedirmos sua proteção com muita confiança e resolvermos-nos em imitar-lhe as virtudes. Terceiro, consagrarmos a essa benigníssima Rainha nossas pessoas, nossas famílias e nossa pátria. Exemplo C. Uma conquista de Nossa Senhora de Lourdes. Eis uma tocante conversão referida por Frei Maria Antônio, caputino. Um velho pecador viera de muito longe visitar o santuário de Lourdes, mas como simples curioso. Encontrando-me perto da cripta, ofereceu-me dinheiro e disse: encarregaram-me de mandar rezar uma missa neste santuário. Eis a oferta. Meu amigo, respondi-lhe, não é dinheiro, é vossa alma que quero. Já vos confessastes? Não, senhor padre, não me confessei. E mesmo uma das condições sob as quais consenti em vir a esta romaria é que não me confessaria. E eis que, sem conhecer-me, falais-me em confissão. É um pouco demais. Não, meu amigo, não é demais. O que devera seria extravagante, seria vir a Lourdes com vossos pecados e sair ainda com eles.
Não conheceis o poder de Nossa Senhora de Lourdes? Ainda não fostes rezar na gruta? Acabo de chegar, ainda não vi nada. Pois bem, vinde comigo, vinde sem receio. Acompanho-vos. Descemos juntos a cripta. O espaço compreendido entre o rio Gave e a gruta estava literalmente cheio. Meu amigo, daqui não podemos ver muito bem a Nossa Senhora. Entremos na gruta. Eu tinha uma chave, abri e entramos. Padre, o que se faz aqui? Primeiro reza-se. Mas há 50 anos, pelo menos, que eu não rezo. Maior razão para fazê-lo hoje. Ajoelhei-me e ele, como um cordeiro, imitou-me. E esse homem que havia meio século não rezava, fixou os olhos em Maria e entrou na expressão da mais fervorosa prece. De meu lado, eu pedi à Virgem Santíssima a salvação dessa alma e sentia que, sob a influência dos raios de graça que partiam da estátua, o fruto estava amadurecendo e poderia breve ser colhido. Meu amigo, disse-lhe eu então, quem reza a Maria Santíssima, como vós o fazeis, não pode recusar-lhe nada. Bem sabeis o que ela deseja. Oh sim, senhor padre, eu o sei. Há muito que ela me fez senti-lo. Mas Deus poderá perdoar um pecador como eu. Preciso ao menos de 1 ano para preparar a minha confissão. 1 ano? Seria assim se estivesseis sozinho. Mas tendes convosco a Santíssima Virgem. Alguns minutos serão suficientes. Vinde. E tomando-o pela mão, conduziu-o ao pé do altar que existia, então na gruta. Alguns momentos depois, o velho pecador tinha acabado a sua confissão. Que se passou então na alma desse pecador? É o segredo de Deus, de Maria e dos anjos. Para a Virgem Imaculada, 1 instante fora suficiente para transfigurar aquela alma.